Foi aí que eu olhei pra ele e falei assim, pô, ninguém quer vender pra gente, vamos fazer nosso próprio pão de queijo. Foi. Independente da morte. Meio que eu fiquei irritado na hora que ninguém queria. Um queria vender, outro é ruim, outro é caro. Vamos fazer nosso próprio pão de queijo. Foi aí que a gente começou a fazer o nosso próprio pão de queijo, que nem nós conseguimos comer tão ruim. Era isso. E aí você lembrou desse amigo em Brasília? Não. Aí, frequentando uma feira de alimentos, né, que a gente já estava determinado a fabricar. E eu tinha um dinheiro no banco, penhorei o apartamento da minha ex-mulher, minha mãe me emprestou dinheiro, eu meio que guiado por Deus mesmo, eu fui... A gente participava das feiras, via as máquinas, e uma dessa pessoa que tinha uma máquina, olha só como é que é o interesse. Ele tinha interesse de vender a máquina pra gente, só que a gente não tinha receita, não tinha maceira, não tinha nada, a gente só tinha a vontade de fazer uma fábrica. E ele falou assim, não, tem um cara lá em Brasília que ele que te ensina a fazer. Ele tem uma máquina igualzinha a minha aqui que eu tô vendendo. A intenção dele é vender a nossa máquina, nos jogar pra Brasília pra eu ver a máquina funcionando. E o cara lá de Brasília, a intenção dele é que eu comprasse a máquina pra ele vender a pré-mistura dele. Então, foi um interesse, assim... Um conjunto de interesses. Ali. E quando a gente foi pra Brasília, o cara é muito gente boa, muito amigo nosso até hoje. Ele contou uma história pra gente, um pouquinho fantasiosa. Porque hoje, olhando pra trás, eu sei que aquilo que ele prometeu pra gente, logisticamente, era impossível. Não era verdade. Não é verdade. Acontece que a gente acreditou. E aconteceu. Sem saber que era impossível, eles foram lá e fizeram. Jogou um placebo e funcionou. Mas a primeira receita... Falou tudo. Placebo funcionou. A primeira receita foi ele que passou pra gente. Foi ele que ele contou a história, que o povo de São Paulo não gostou muito. A nossa primeira venda... eu já tava com ele, nome lá embaixo. Todos os meus créditos, eu tinha dinheiro pra aguentar a empresa se bancando 8 meses. Não, 6 meses. Nós já estávamos no 8º. Eu acordava 5, 6 vezes no meio da noite. Nossa, tenso. Com tudo tenso, tudo pra cair em cima da gente. E a gente já tinha montado a fábrica, né? Porque o cara falou pra gente, já tinha comprado todas as máquinas, começamos a fazer nossas primeiras produções. Só que vendia 100 quilos. Eu falei, pô, se a gente conseguir mais uns 2 mercadinhos que paga 100 quilos, a gente consegue pelo menos estancar. Chegar no break-even, né? Manter o nariz pra fora. Só te cortando um pouquinho. Mas nesse placebo que o cara mandou, ele falou uma coisa que ficou gravada na minha cabeça. Ele falou, Bill, de todas as empresas de pão de queijo que monta, eu nunca vi nenhuma quebrar. Aí aquilo mexeu com o meu ego. Não, mas se quebrar na minha mão, incompetente sou eu. Mas foi mentira também. Foi mentira. Várias quebraram. Mas a gente acreditou em tudo isso. O cara era um mentiroso. Mas tinha uma boa receita de pão de queijo. Mentiroso do bem. O mentiroso encontrou os teimosos. Doutor Alisson não é mentiroso. E ele era dentista. Ele tinha uma rede de dentista. Mas ele era dentista, fazia pão de queijo? Pois é. Mas cada maluquice, né? Um cara vende cartucho, transforma em pão. O CNPJ em pão de queijo. Esse é o brasileiro. O outro tem uma parte. Meu Deus. Esse é o empresário. Na verdade, e assim, aí o dentista deu a receita pra vocês. Impulsionou a gente, a verdade é essa. Ele fez a gente acreditar no pão de queijo. É lógico que tinha os interesses também, mas ele que... Ele encorajou. Ele pegou uma formiga, e vai. Pega o tamanduá lá e dá um pau nele. Desculpa. Eu lembro ele do sotaque dele. E qual que foi a virada? Quer dizer, vocês começaram a fazer essa massa que não dava certo, que era horrível. Sim. Depois uma massa que o paulistano não gostou do sabor. Exato. E aí como é que vocês chegaram Vocês no já pão estavam de com queijo? maquinário, já estavam sem Mas fluxo vocês já de estavam com caixa. as máquinas, só estavam sem dinheiro. Agora é a parte que entra a parte espiritual. Tem uma parte espiritual. Agora é a hora que entra a parte espiritual. Nós já meio desacostumado, né? Eu querendo vender as máquinas, porque eu não podia perder o apartamento. Podia perder tudo, nome, tudo. Menos o apartamento da minha ex-mulher, que confiou, penhorou no meu nome. E eu não dormia por causa disso. O resto, a vida toma conta. Mas perder o apartamento dela... Minhas filhas até moravam mais comigo que com ela. Que ela era minha ex-mulher, no caso, né? Mas eu acordava 4, 5 vezes na noite... Tomava um monte de coisa pra dormir e nada... preocupado com isso. E foi aí que eu falei, vamos vender o que a gente tiver de equipamento pela metade do preço, mas eu não posso perder o apartamento. Foi aí que ele falou, não, cara. Nesse dia eu fiquei bravo, quase subi na mesa. Eu falei, você é louco? A nossa empresa montada aqui, tudo bonitinho, tem carro, tem câmera fria, tem maquinário, mas não tem vendia. tudo. Só depende da gente. Não é possível.
não é possível. Isso aqui vai dar certo. E eu tinha uma tranquilidade também, porque eu frequento a congregação, né? E uma vez por mês, assim, meus irmãos, a minha família é grande, são 15 irmãos, né? Nossa, só. É uma ninhada, né? Faz uma reuniãozinha, né? Voltada a um cultinho dentro de casa, metade né? comprasse pão de queijo, estava resolvido. Mas que congregação é? A congregação cristã no Brasil. Mas aí fazia um cultinho dentro de casa. É uma maneira dos irmãos se encontrarem, porque um está cada ocupado com a sua vida, né? E também uma maneira de escutar a palavra de Deus, né? E naquela época, era a época que eu estava exatamente quebrado das duas empresas, né? Tanto do cartucho quanto do transporte, né? Transporte. E eu entrei meio cabisbaixo aquele dia na reunião, perguntando para Deus, né? Por que é que eu tinha que passar por isso, uma vez que todo mundo falava que eu era safo, que eu era inteligente, que eu sabia fazer dinheiro, que não sei mais o que. E por que eu estava passando por isso? Porque eu queria largueza, eu queria dinheiro, eu queria fazer. Se eu sei fazer, por que não dá certo comigo? Né? Não conseguia entender. E aí lá no culto lá, o irmão falou: você que entrou aqui falando isso. Você quer largueza e tal? Eu vou te prometer, mas você vai ter que ajudar os pequenininhos. E aquilo ficou dentro de mim. E ele não dormia, porque o dinheiro veio todo dele. Até no dia que ele falou assim pra mim: vamos fazer pão de queijo? Eu falei: como? Me dá a receita aí, porque eu não tenho R$1. Aí ele falou assim: não, eu quero saber o seguinte, você vende? Você vai vender esse pão de queijo? Eu falei: comigo, é o que eu sei fazer. Ele falou: então tá bom. Eu fiz o dinheiro e eu entrava com o dinheiro e eu não sou vendedor. Quem faz o dinheiro numa empresa é o vendedor. Eu falei: ele vende e eu faço o dinheiro para montar. Sim, mas aí tinha um com dinheiro, um duro e uma receita de pão de queijo que não dava certo. Exato, receita de sucesso. Eles tinham um sonho. Deu tudo E você certo. nem era nascido nessa altura. Não, eu tava era nascido, fora do mas país. era Tava na criancinha. Austrália. Aí chegamos na história da virada, né? A gente foi numa feira, um rapaz que a gente conheceu que vendia fécula, que tinha experiência de fazer pão de queijo industrial barato, né? E para fazer aquele mesmo pão, mesmo do mesmo, né? O tradicionalzinho. E aí esse cara mostrou pra gente, além de como fazer um pão mais barato, ele mostrou também como fazer um multigrãos e uma chipa. Porque a gente só tinha o pão de queijo. Sim. A gente era totalmente inexperiente. Esqueceu a virada, né? A virada é que, como não estava dando nada certo, parecia que a gente estava num lugar onde que era um chapéu que tinha toda a bênção, que caía e a gente estava embaixo da proteção. É verdade. Né? A bênção não chegava até vocês? Não chegava. Como é que chegou? Chegou um dia que eu falei pra ele: a gente tá, um ambiente não tá legal aqui, a gente precisa rezar, adquirir uma energia boa, porque não tá virando. A gente vendeu 100 quilos 15 dias sem dormir. Aí depois não repicava o pedido, né? Eu falei: o negócio não deve estar com energia boa, vamos procurar alguma coisa? Ele falou assim: minha família é toda congregação. Eu falei: uma minha do interior também, vamos dar uma chegada lá e vamos tentar alguma mensagem, alguma conexão, Deus, né? Porque tá difícil, né? E aí... Aí teve o culto. Vários, né? Que a gente começou a frequentar. Isso foi antes da gente montar a fábrica, o meu. Aqui foi 6 meses depois que a gente tava com a fábrica montada. Que a gente tava para quebrar. 8 meses. Que a gente tava para quebrar. Entendi, mas aí onde é que entra a coisa espiritual? A coisa espiritual foi que eu não sabia como é que funcionava lá o sistema, né? Ele me explicou como é que, você tem a palavra, às vezes você vai lá mentalizado com as suas preocupações. Porque, na verdade, um dia eu tava jantando com a minha prima, que ela é da congregação, e ela vivia e falou assim: porque Deus diz isso, Deus diz aquilo. Meio que cortando o assunto, né? Eu falei assim: como assim Deus diz isso? Deus fala com você? Ela falou com uma naturalidade. Lógico que fala. Eu falei: então não deve gostar de mim? Nunca falou comigo? Não. Né? Foi aí que a gente começou a frequentar. E ela falou assim: busca ele, né? Aí foi aí que a gente começou a frequentar. E eu com essa agonia, né? Nada dando certo. Meu nome... Ele não tinha nem nome. O nome dele era um lixo, né? E o meu indo ladeira abaixo, né? Fiz vários empréstimos, comprei vários equipamentos, então eu tava com aquela carga em cima, né? E, minha descrição: não dormia à noite, passava o dia que nem um zumbi,
né? E à noite não conseguia dormir. E a gente indo várias vezes. Até um dia que a gente foi lá, sentado bonitinho. Aí o cooperador lá levantou e falou assim: no caminho ele gostava de me chamar de homem bully. O que é bully? É onde você põe o café. É um homem de pouco café. Então ele fazia esse trocadilho, de me chamava de homem bully, né? Mas não era, eu sempre tive minha conexão, né? E a gente indo e ele falando de homem bully, né? Quando a gente chegou lá, né? Aí o cooperador lá chegou e falou assim: ei, você, homem de pouca fé. Na hora comigo. Você mesmo, homem de... Ele falou 3 vezes: hoje eu vou falar com você, homem de pouca fé. Você não dorme, acorda 4, 5 vezes no mês da... ele não vai deixar eu mentir sozinho. Você não dorme, acorda 4, 5 vezes. Você contou isso? Era um pastor? Era. Você contou isso foi na igreja, não foi na minha casa. Foi na igreja. A gente Sim, mas você contou isso pro pastor? Não, não contei. Não. Eu tô fazendo um testemunho aqui agora. Foi a hora que Deus falou com ele. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza, se Deus quiser.